E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biblicamente, o nosso programa para falar da palavra de maneira fácil, de maneira simples, para que você consiga aprender a Bíblia e desmistificar aquela ideia de que a Bíblia é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Meu nome é Isaac Félix, essa aqui é a minha canequinha do Homem-Aranha que tá de volta. No último programa ela não tava aqui, mas hoje ela tá de volta. Ela é muito especial, aqui ó. Eita caramba, hein? Olha isso, ó. Agora demorou até fechar aqui. Mas sem mais delongas, nós estamos aqui para falar sobre um outro termo. No vídeo passado a gente falou sobre um termo chamado os desigrejados. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro termo, um termo que está surgindo ainda. Ele está surgindo especialmente nos Estados Unidos, que é o termo evangelical, né? Isso chegou para mim, eu fui estudar e, cara, é muito interessante o que está acontecendo. E é bom a gente já trazer uma perspectiva bíblica sobre isso, para vacinar e também para entender o que a Bíblia diz sobre isso. Então o evangelical, ele é aquele cara que ele abandona a fé, mas ele quer que outras pessoas sigam o caminho que ele está escolhendo seguir. Ele é o cara que ele fala, eu consegui me libertar das amarras dessa religião, do cristianismo, eu agora sou livre, cara, e eu quero mostrar para você como você também pode ser livre do cristianismo, livre dessas regras. E à medida que surgem esses expoentes, essas pessoas trazendo essa mensagem de liberdade, a gente tem que se perguntar o que a Bíblia diz sobre isso. Será que o homem ele pode se libertar do evangelho? Ele pode se libertar do cristianismo? Bem, para isso a gente pode abrir aqui em Romanos capítulo 6, versículos 20 a 23, e diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o que ele está falando aqui? Quando você era livre de Cristo, livre do evangelho, livre do cristianismo, na verdade você era tudo menos livre. Você era escravo do pecado. E é aí que começa o primeiro engano nessa ideia de que nós podemos ser livres de Cristo, livres do evangelho. Não, porque é apenas no evangelho que nós podemos ser livres. E cara, não importa se você é uma pessoa que é uma pessoa fitness, se você é uma pessoa que é uma pessoa de família, se você é um bom aluno, se você é uma pessoa caridosa, nada disso consegue te libertar de verdade. Nada disso consegue te libertar da escravidão do pecado. Enquanto você estiver no pecado, você é escravo. Igual, a gente entra aqui em João capítulo 8 e Jesus está falando: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um pouco mais pra frente ele fala: portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quando você fala, eu me libertei de Jesus, eu me libertei de Cristo, e você também pode ser livre, na verdade o que você está falando é, eu voltei a ser escravo do pecado, e você também pode fazer isso. Olha que coisa terrível. Esse é o perigo da mensagem de ser liberto do evangelho. Você não consegue ser liberto do evangelho, você é liberto pelo evangelho. Sem o evangelho você continua como escravo. E o pior de tudo é que isso nos traz consequências. A gente abre, por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Olha o que ele fala. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama.
Cara, esse texto é muito pesado, Isaac, como assim? Mas é exatamente isso que acontece espiritualmente, quando você diz algo como, chega do evangelho, eu me libertei disso. Não. Na verdade, você está voltando ao seu estado pecaminoso e não voltando ao do jeito que era antes, você está voltando a um estado pior, porque agora você tem o conhecimento da verdade, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador em um determinado momento da sua vida, igual ele está falando aqui em 2 Pedro capítulo 2, e você está escolhendo, com esse conhecimento, rejeitar a Cristo. Então o seu estado é ainda pior do que o primeiro. Não é simplesmente, é igual uma roupa. Um dia eu tô com essa roupa, aí eu troco de roupa, depois eu troco pra outra roupa. Tem muita gente que faz isso, mas a verdade é que a vida não é assim. As coisas não são assim tão levianas, você tá entendendo? Existem consequências sérias. E uma outra consequência, que hoje a gente fala pouco, mas é extremamente real, se chama inferno, se chama perdição, condenação. A gente vê, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. É isso que ele está falando aqui, ele está falando, se você deliberadamente, ou seja, por livre e espontânea vontade, é uma escolha sua, você pega e fala, eu quero continuar pecando, mesmo conhecendo a verdade. Existe uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, ele está falando sobre o inferno, ele está falando sobre condenação, que é o destino dos inimigos de Deus, aqueles que não abraçam a mensagem do evangelho, aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não se tornaram participantes do Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo habitando dentro deles. É pra cá, esse é o destino é a condenação. O que é que você acha que te traz liberdade? Não importa o que é, se não é Jesus, é falso. Se não é Jesus, não te traz liberdade. Se não é Jesus, não liberta verdadeiramente o homem, porque o homem só pode ser liberto da escravidão do pecado por Cristo. E é importante nós entendermos a diferença entre um desviado e um ex-evangelical. O desviado e o ex-evangelical, ambos, eles abandonam a fé, eles escolhem uma vida de pecado. Mas o ex-evangelical, ele tenta arrebanhar, ele tenta doutrinar, ele é como se fosse um militante. E ambas as situações são delicadas, ambas as situações precisam de redenção, ambas as situações precisam de Jesus, precisam de retorno. Então se você que está assistindo esse vídeo, você é um cristão, cara, eu tô firme aqui na igreja, o que eu tenho a dizer para você? Cuidado para que você não caia. Se você abre 1 João capítulo 2, versículos 24 e 25, ele diz, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Que você não seja mais um que abandonou a fé e que caminhou por um caminho de perdição. Seja como um desviado ou como um ex-evangelical, não importa. Que você seja alguém que perseverou até o fim e colheu a vida eterna, prometida a nós pelo Pai. É isso aí, pessoal, mais um vídeo do Biblicamente, que a gente está falando aqui sobre essa questão do ex-evangelical que está surgindo agora. Também tocamos um pouco na questão do desviado. Eu acredito que esse vídeo vai abençoar muita gente. Antes de tudo, estou deixando aqui o e-mail para você poder mandar as suas perguntas para nós. Nós queremos te ouvir e nós queremos te ajudar a tirar suas dúvidas de maneira bíblica, tá bom? Se Deus está falando com você para enviar esse vídeo com alguém, compartilhe com essa pessoa, deixa aqui o que Deus está falando com você nos comentários, deixa o seu like e se inscreve no canal para você ver tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo pro reino de Deus. É isso aí, pessoal, mais um vídeo do Biblicamente, te vejo no próximo, que Deus te abençoe.